Esse espírito e com esse objetivo é que nós criamos esse conselho científico independente para conscientizar a população, a comunidade médica, os gestores públicos que Covid-19 tem tratamento sim, quando atendido logo nos primeiros momentos. Como é que o senhor teve contato com esses médicos? Como é que o senhor desenvolveu esse interesse pela causa? O meu interesse, ele surgiu desde o tempo que eu passei 2 anos em Roraima. Eu passei 2 anos com minha esposa em Roraima fazendo um trabalho social, comunitário de acolhimento dos refugiados. Quando eu terminei aquele período, retorno para Campinas e o general Pazuello foi nomeado então como ministro interino da Saúde. Ele me convida para fazer parte do Ministério da Saúde. Então, a partir dali é que eu passo a ter um envolvimento. Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. Daqui a pouquinho eu vou trazer aqui para você vídeos do Carlos Wizard nas redes sociais. Vídeos que, inclusive, foram colocados na CPI da Covid hoje. E nesses vídeos a gente consegue ter uma ideia do que é o comportamento do bolsonarista de maneira geral nas redes sociais. Quando se fala de redes sociais, eles são realmente os leões. Fora das redes sociais viram gatinhos. A gente viu recentemente esse caso do deputado Bombadão, do Daniel Silveira, que nas redes sociais parecia que ele ia comer o fígado das pessoas. E aí, quando foi confrontado com uma situação mais direta, na perda do mandato, com prisão e tudo mais, as informações que a gente teve é que ele estava chorando na prisão, estava reclamando, a esposa dele veio em rede nacional para dizer que ele estava numa situação complicada, não estava podendo tomar bombas e asteroides, e por isso ele estava prejudicando a saúde. A gente viu um pedido de desculpa vergonhoso que ele fez, com assim, palavras que você fala, ué, cadê a coragem, né? Cadê o corajoso? E o que a gente viu hoje na CPI da Covid foi um comportamento de um covarde, O Carlos Wizard se escondeu atrás de uma decisão jurídica e tudo aquilo que perguntavam para ele, ele dizia, olha, me reservo o direito de ficar em silêncio. E realmente ficou em silêncio, respondeu 2 perguntas, mesmo assim, de forma completamente evasiva e, assim, muito curta, né? Sim, não, não, coisas assim. Não se estendeu em absolutamente nenhuma pergunta e muitas perguntas importantes foram feitas para ele, porque, na verdade, as dúvidas são relevantes. Carlos Wizard esteve envolvido com tudo aquilo de podre, de nojento, de asqueroso que o bolsonarismo produziu durante essa pandemia. Ele defendeu aquilo que é o indefensável, defendeu todas as medidas anti-ciência, fez discursos completamente imbecis e usou as redes bolsonaristas para isso. Ele esteve em todos esses canais bolsonaristas que agora a gente descobre que todos eles estavam metendo a mão em dinheiro público para defender Bolsonaro. Então tem aí, inclusive na própria CPI foi colocado lá um vídeo que ele participou junto com a Leda Nagli, que enfiou a mão em dinheiro público, foi patrocinada com dinheiro público para defender, inclusive, tratamento precoce, né? Esses tratamentos que não têm comprovação científica. Mesmo assim, a gente vê, inclusive hoje, mais uma vez, Carlos Reis defendendo o tratamento precoce, falando a respeito de negacionistas que estiveram na CPI. Então a gente percebe, e aí, ele diz lá, né, o Reis, isso não é uma questão de esquerda e direita. Como não é? Como não é? É somente a extrema-direita brasileira que está defendendo essas ações anticientíficas, essas práticas que não têm comprovação científica. Então a gente percebe que eles querem colocar esse verniz, né? Dizer, não, mas nós temos especialistas. Ele conseguiu comparar os médicos negacionistas que estiveram na CPI com cientistas que realmente apresentaram dados concretos, informações que cruzam dados com relação ao tudo que está sendo desenvolvido cientificamente no mundo, todas as pesquisas. Então a gente percebe que este é um governo canalha mesmo, é um governo assassino. Não é à toa que hoje nós tivemos aí o super pedido de impeachment, que a gente sabe que não vai dar nada. Nós temos Arthur Lira na presidência da Câmara, um sujeito que fez parte com milhões, ele entrou faturando milhões desse chamado orçamento paralelo, ou orçamento, a gente tem vários nomes isso, né? Tratoraço, enfim. Mas a gente viu realmente
que o Bolsonaro comprou o Arthur Lira, comprou uma série de deputados que hoje deputados e senadores que hoje defendem o Bolsonaro. Inclusive, hoje na CPI nós tivemos lá o Marcos Rogério dizendo que tem que aplaudir o Carlos Luiza, que ele tem que ser homenageado. E aí você vai ver milhões de orçamento paralelo, de orçamento oculto, de tratoraço para o Marcos Rogério. Um sujeito que em 9 anos saiu de vereador de Ji-Paraná a senador. Nós vamos ter que aguentar esse Marcos Rogério até 2026, se tudo correr dentro daquilo que prevê a democracia. Então, realmente, a gente está em uma situação em que o governo está acuado e, paralelo a isso, a gente tem essa declaração covarde, a não declaração covarde desse sujeito na CPI. Eu vou trazer aqui um vídeo para você, sempre fazendo aquele pedido. O pedido é importante para você dar o like aqui no nosso vídeo. Por favor, faça isso. Dê o like agora aí no vídeo, para que esse vídeo seja visto por outras pessoas. O YouTube entende que quando você dá o like, quando você se inscreve no canal, quando você compartilha os nossos vídeos, quando você ativa o sininho, ele entende que o material que a gente produz aqui é importante. E nós estamos batalhando para entregar muita coisa de qualidade para você e para que a gente possa informar os brasileiros daquilo que, acima de tudo, é fundamental para que a gente possa nos livrar desse obscurantismo sem tamanho, dessas narrativas mentirosas, de notícias falsas. Então, por favor, ajude o nosso canal com seu like. Primeiro vídeo é o Carlos Luiza dando risada de pessoas que morreram. Dê uma olhada nesse vídeo. 5 óbitos de Covid. De fato, teve 5 óbitos, mas sabe quem são os 5 óbitos? Aqueles que ficaram em casa, que não foram em busca do tratamento precoce. Então, como você percebe nesse vídeo, ele é um combo, né? É uma defesa de tratamento precoce e é um combate ao isolamento. Ah, essas pessoas estavam em casa, não é como se tivessem que sair mesmo. Não, estavam em casa, não tiveram o tratamento precoce, porque eles ficaram o tempo todo levando as pessoas à morte e eles têm sim as mãos sujas de sangue, exatamente em função do fato de defenderem mentiras, mentirosos, canalhas. Esta é que é a verdade. Porque muitas pessoas foram nessas narrativas que a gente observa hoje, elas terem levado muitos ao engano e acabaram morrendo em função disso. E os exemplos são inúmeros. Eu nem vou citar aqui diretamente, nominalmente, porque são pessoas que morreram. Então a gente tem, no mínimo, que respeitar a memória dessas pessoas e o sofrimento dos familiares. Mas muitas pessoas conhecem, talvez você que esteja me acompanhando, conheça pessoas que morreram em função de não levar a sério a pandemia, de não ter esse cuidado. Porque como que uma pessoa vai se infectar se ela não tem contato com infectados? Então, se ela estava em casa, alguém saiu, se infectou e levou essa infecção para casa. Não tem outro jeito. Então, a grande verdade é que ele dá risada de algo que a gente está falando aqui de pessoas que morreram. E assim foi. Eu tenho mais um trecho de uma entrevista que ele fez para a Leda Nagli, só para você sentir mais ou menos como que era ou como que é o discurso desse sujeito em redes sociais. Veja esse trecho. A partir do momento em que a pessoa tem os primeiros sintomas, imediatamente e gratuitamente, os centros médicos da cidade dão o tratamento precoce. E todos aqueles que são os contactantes, seja marido, mulher, os filhos, aqueles que estão em torno, eles recebem um tratamento profilático, ou seja, já se antecipa com a sua imunidade. Conclusão, ninguém morre de Covid-19 em Porto Feliz. Está morrendo no Brasil inteiro, menos lá. Daí alguém que está sintonizado conosco vai dizer, mas Carlos, acabei de entrar aqui no site do Ministério da Saúde e eu vi que lá tem 40 óbitos de Covid-19. E você tem razão, tem 40 mesmo. Mas sabe quem são esses 40? Aqueles que ficaram em casa e que não procuraram atendimento médico imediato. E assim é o seu Carlos Luiza nas lives, nas redes sociais. Um sujeito que não tem papas na língua. Um sujeito que fica horas falando, mas que hoje na CPI agiu como um covarde. Um sujeito que se calou na frente de uma série de perguntas,
não falou nem sequer para se defender ou para tentar, de alguma forma, explicar para a sociedade o motivo dessas defesas. E assim a gente vê o que é o bolsonarismo de uma maneira geral. O Bolsonaro, em meio a tantas situações complicadas que nós estamos vivendo agora, essa denúncia, se você não viu a live de ontem, tá aqui a live no canal, vou deixar o link aqui para você, falando desse pedido aí, suposto pedido de propina de $1 por vacina. Aliás, as pessoas colocaram essa questão da corrupção em cima do valor de $1, né? Mas é importante deixar aqui bem claro que $1, nos valores de hoje, é aproximadamente R$5, e são 200 milhões de vacina. Então essa propina é de R$1 bilhão. E aí a gente fala $1, fica uma coisa, não, é $1. Não, R$1 bilhão em apenas uma negociação. Em apenas uma negociação. Que dirá das outras, que nós já temos aí o caso da Covaxin e podem surgir outras questões no meio do caminho. Porque tudo está sendo apurado. Opa, bati, perdoe. A gente vê que outras coisas podem acontecer. Ainda não chegou à tona esse caso todo da cloroquina, que inclusive o seu Carlos Luiza disse claramente que vamos infestar o Brasil de cloroquina. Falou isso. Inclusive tem declarações, e não só declarações, tem ações diretas, empresas que têm ligação com o seu Carlos Luiza, que poderiam estar aqui ganhando dinheiro com cloroquina. E hoje a gente percebe que não se trata mais de uma questão exclusivamente ligada a negacionismo. Tem, muito provavelmente, corrupção no meio. Estavam metendo a mão. Então, mais do que uma situação de é negacionismo, é anticiência e tal, nós temos corrupção. Então o Brasil, hoje, precisa entender isso. O que eles estão fazendo, Bolsonaro hoje dá uma declaração que são 7 bandidos que estão lá, né, para dizer sobre o G7, 7 bandidos que estão na CPI, aquela técnica olavista, né, de tentar desqualificar o agente da informação para tentar desqualificar a informação. Olha, eles poderiam ser assassinos, não tem assassinos lá, mas se eles estão falando algo que diz respeito a uma informação que é verdadeira, então que se apure a informação e que se prenda por assassinato quem matou alguém, entende? Mas a desqualificar esta informação em função daqueles que estão passando a informação é uma atitude imbecil, é uma atitude que só serve para dar margem para os seus defensores. Nós temos um documento que está nas redes sociais, que retrata sobre o Diário Oficial, em que o próprio Bolsonaro, ele sugeriu que o Roberto Dias, esse sujeito do Ministério da Saúde, que estava negociando estas doses da AstraZeneca com $1 de propina, ele que foi colocado lá dentro pelo líder do governo Bolsonaro, dentro do Ministério da Saúde, esse sujeito foi sugerido pelo Bolsonaro para ser o presidente da Anvisa, segundo esse documento que corre aí nas redes sociais do Diário Oficial. Então o Bolsonaro está envolvido até as tampas com tudo isso. Ele sabe de tudo que está acontecendo, ele tem conhecimento de tudo que está acontecendo. E para os bolsonaristas, o que resta, além de estarem bem acuados nesse momento, estão andando aí como baratas tontas, o que resta é utilizar narrativas imbecis e estúpidas, como, por exemplo, colocar lá a declaração de que o Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros, Omar Aziz, estavam pedindo para que houvesse a compra de vacinas, dentre elas a Covaxin, mas é óbvio que eles vão querer a compra de vacinas. É necessário que haja a compra de vacinas. E é importante, vai salvar vidas. Mas não há nada naquele documento que diz, olha, pode cobrar propina, pode comprar com valor acima, ou coisas assim. É um pedido que eu faria se fosse deputado, se fosse senador. Olha, compre vacinas. Então, eles tentam usar esse tipo de narrativa para tentar desqualificar. A grande verdade é que eles estão realmente completamente atordoados com tudo isso. Bolsonaro, ao não atacar Luiz Miranda, que já é algo muito estranho em se levando em consideração o perfil do Bolsonaro, por muito pouco ele foi até o estado do Renan Calheiros, Alagoas, trouxe reuniões lá,
improvisadas para que ele pudesse dizer que Renan Calheiros era vagabundo e coisas assim. O seu público, né, os bolsomínios amalucados, repetindo em coro Renan, vagabundo e coisas assim. E agora, com relação ao Luiz Miranda, que estoura uma bomba de Hiroshima dentro do governo Bolsonaro, ele e o irmão dele, Bolsonaro está assim, ó, calado. Não fala absolutamente nada sobre o Luiz Miranda, levando em consideração que Luiz Miranda é ou era da base de apoio do Bolsonaro. Então a gente está percebendo que eles estão atordoados, eles estão completamente sem saber o que fazer. Hoje já é quase certo que o Bolsonaro, se ele não roubou, se ele não meteu a mão diretamente, ele prevaricou, que continua sendo um crime. Ou seja, ele soube que roubaram e não fez nada, não agiu para coibir isso, para tentar acabar com isso. E o que a gente tem percebido é que essa turma mais próxima do Bolsonaro não sabe o que fazer. Cada um olhando para um lado, tentando defender as coisas. Chegaram a dizer, por exemplo, que aquele que está lá roubando é uma indicação do Mandetta, se esquecendo que o Mandetta é uma indicação do Bolsonaro. Ou seja, eles estão tentando de todas as formas tirar a responsabilidade dos roubos dentro do governo Bolsonaro, sendo que esses roubos aconteceram dentro do governo Bolsonaro. Então, assim, chega a ser patético. Eu não sei o que você pensa a respeito disso. O que eu posso trazer para você em resumo do que aconteceu hoje é que essa é a demonstração clara, é um retrato fiel do que é o bolsonarismo. Agem de forma completamente inconsequente, como esse Carlos Luiza, para no final agirem também como covardes, fugindo como cães sarmentos da responsabilidade de terem matado pessoas, de estarem com as mãos sujas de sangue. Coloque seu comentário aqui, não se esqueça de dar o like no nosso canal, por favor. Dê o like aqui no vídeo, esse vídeo é importante que outras pessoas vejam. O Brasil precisa saber o que está acontecendo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito e ative o sininho. A gente se encontra numa próxima. Grande abraço.